tudo bem? Eu tô esperando o Dr. Paulo entrar aqui pra gente dar a nossa live, nossa primeira live com tudo sobre gluteoplastia. Dr. Paulo, entre pelo seu perfil, que com esse daí eu não posso fazer aqui. Pelo outro. Aqui tá o Dr. Paulo. Achei. Oi, tudo bem? Tudo bem, desculpa aqui a minha dificuldade tecnológica, mas eu entrei. Não tem problema, acontece. Sua primeira live? Não, eu já fiz algumas, mas eu não sou muito bom de live, assim, te falar a verdade. Ah, Tem umas dificuldades, algumas coisas, mas agora tá tudo certo, né? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? sim, tô vendo. A minha imagem tá boa? O som também? Não, tá Tá meio ruim perfeito. ainda. Tá perfeito. Então tá bom. Obrigada, doutor. Uma honra. Então, meninas que não conhecem o doutor poderia se apresentar? De onde que o doutor é, formação? Meu nome é Paulo Godoy, eu sou cirurgião plástico, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu sou membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, eu venho de uma família de médicos, meu pai também é cirurgião plástico, e eu trabalho com cirurgia de contorno corporal, bastante lipo HD e também bastante a cirurgia glútea. A cirurgia glútea, a gente tem uma técnica que nós publicamos em uma revista internacional, que é uma técnica que a gente tinha um conceito que a gente chama de conceito híbrido, que a gente faz associação do implante com a gordura aspirada. Então, isso a gente fez uma publicação, como eu disse, e por causa dessa publicação eu viajo bastante em vários lugares do mundo, faço palestras para empresas de silicone, em vários congressos, e tem crescido bastante esse tipo de procedimento. Uhum. Doutor, eu já ia te perguntar como que faz para ser membro titular? Qual que é a diferença do membro titular para o membro associado especialista? Então, uma vez que a formação do cirurgião plástico, quando você faz a faculdade de medicina, aí você acaba aos 6 anos da faculdade de medicina, você faz um outro vestibular, que é para residência. Aí você faz 2 anos de cirurgia geral, aí você faz um outro vestibular, que é para residência de cirurgia plástica. Aí são mais 3 anos. Acabou esses 3 anos, esses 5 anos total de residência, você faz uma outra prova, que é uma prova para você ter o título de cirurgião plástico, a licença como cirurgião plástico. Aí você é um membro associado à Sociedade de Cirurgia Plástica. Após 2 anos que você tem esse título de membro associado, você faz uma outra prova, que é uma defesa de uma tese, é uma defesa por uma banca, e se você for aprovado, você pode ser o membro titular. A diferença do membro associado para o membro titular é que o membro titular ele pode fazer palestras, ele pode participar de congressos como um palestrante. Também tem as diferenças políticas, você tem direito a voto, essas coisas. Mas praticamente é isso. É um cargo um pouco mais elevado dentro da sociedade de cirurgia plástica. Uhum. Então, obrigada, doutor. Eu vou dar início aqui às perguntas que as meninas enviaram. Qual é o tamanho máximo que pode pôr no implante de glúteo? Essa é uma pergunta bem comum, Mari, mas o tamanho, na verdade, a gente tem que notar o tamanho máximo, a gente tem que notar o tamanho proporcional para cada caso. E esse tamanho, ele varia bastante do diâmetro que a gente tem em relação à circunferência do quadril e à circunferência da cintura. E essa proporção é a proporção que a gente tem que manter para ter um resultado harmônico, entendeu? Então, eu não diria que a pessoa tem que se basear num número. Ah, minha amiga colocou 500, outra minha amiga colocou 200, sendo que a amiga dela é do tamanho de um jogador de vôlei e a outra é uma baixinha pequenininha. Então, é a proporção. Então, existe hoje em dia na empresa do silicone que eu utilizo, o maior volume de implante de silicone é o 555. Mas não significa que em você o 555 vai ficar bom e na outra pessoa não. Então varia muito do corpo de cada pessoa. Uhum. Obrigada, doutor. É, Querem saber se há complicações para quem tem artrite reumatoide e coloca a prótese de silicone nos glúteos. Então, a artrite reumatoide é uma doença que ela deve ser acompanhada por um reumatologista, e o reumatologista vai ser o médico que vai dizer se a pessoa tem ou não condição de ser submetida à cirurgia plástica. Então, nessa situação, quando a paciente vem numa consulta com o cirurgião plástico, ela tem que fazer uma interconsulta com o reumatologista para ver se, dependendo dos remédios que ela toma, o grau da artrite dela, ela está apta a fazer ou não a cirurgia.
Uhum, obrigada. Pacientes que têm aquela depressão nas laterais, o resultado é bom? É possível preencher? É possível que cortou. É possível preencher tudo? Então, aí que está o grande conceito da cirurgia híbrida. É a gente colocar o implante de silicone e associar junto com o enxerto de gordura. Porque o implante de silicone ele fica limitado para dar uma projeção maior e o enxerto de gordura a gente faz um preenchimento lateral nessa depressão lateral, que é justamente, na maioria das vezes, onde está o glúteo médio. A gente coloca a gordura por ali e ele fica um pouco mais proporcional. Uhum, obrigada. Em média, quanto tempo depois de colocar a prótese, eu preciso fazer uma nova cirurgia para trocar a prótese? A dinâmica do implante glúteo é muito diferente da dinâmica do implante de mama. Apesar de a gente sempre comparar uma coisa com a outra, são dois silicones realmente, mas elas têm comportamento diferente. O comportamento do implante glúteo, ele não muda igual a prótese de mama, que a mama vai mudando a anatomia dela. Então, o ideal é a gente fazer exames rotineiros todo ano, ver como é que está o implante glúteo, e se ele estiver estável, você vai levando, não precisa trocar. Uhum. Obrigada. Como funciona o cálculo para saber qual tamanho é melhor? Essa é uma pergunta bem difícil. O cálculo que a gente faz, a gente tem que fazer uma medida antropométrica. A gente tem que ver o parâmetro físico de cada pessoa. Então, o que eu faço, eu vejo a distância entre uma parte do osso, que é a tuberosidade isquiática, até a altura posterior da, do osso da bacia, que é a crista ilíaca, e baseada nesse tamanho de glúteo de cada pessoa, e baseada também em quanto que o músculo é mais móvel ou não, a gente tem uma tabelinha de tamanhos e a gente vê qual que é mais adequado para cada pessoa. Uhum. O resultado é melhor junto com o enxerto de gordura? Eu prefiro fazer com enxerto de gordura na maioria dos casos. E a gente coloca o implante para dar uma projeção e a gente coloca enxerto de gordura por volta para ficar um pouco mais disfarçado. Uhum. Obrigada. Quais são os riscos no procedimento e como é o pós-operatório? Então, os riscos do procedimento, eles são bem minimizados se a gente seguir os 12 passos que a gente publicou com segurança. Então, o implante ele tem que estar anatomicamente no plano certo, né? A gente tem que fazer alguns mecanismos de proteção para evitar que você tenha seromas, hematomas, colocar ele no plano intramuscular para que ele não tenha nenhum contato com o nervo ciático. Tem uma série de medidas comportamentais da paciente, como é que ela vai se limpar depois que ela vai no banheiro para evitar que tenha contaminação nas cicatrizes. Nos primeiros pós-operatórios, ela tem que sentar numa almofadinha pela coxa para evitar que ela sinta diretamente no glúteo e evitar alguns movimentos que a gente explica, né? Agachar, abrir muito a perna no começo, usar uma série de cintas e fazer as fisioterapias. E dessa maneira, o pós-operatório é muito tolerável e é muito fácil de acompanhar. Uhum. E também é necessário drenagens no pós-operatório da glutoplastia? Quando a Ou é gente algum tipo de pós-operatório de procedimento? Então, no glúteo em si, a gente não faz a drenagem, mas quando a gente faz a lipoaspiração associada nas costas, a gente faz a drenagem nas costas. Eu tô vendo que alguém perguntou sobre a lipo HD, se faz junto, né? Dá para fazer a lipo HD sim, junto com o implante glúteo. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais faz. É super interessante. A gente usa o laser para dar uma retração boa na pele. Faz marcado o abdômen, faz marcado os gominhos. E essa gordura que a gente usa na lipo HD, a gente pode usar também com o implante glúteo em planos diferentes para ter um resultado mais bacana do bumbum. Então, a cirurgia glútea, muita gente associa isso com resultados vulgares, mas se você manter uma proporção natural, o resultado fica bem satisfatório. Uhum. E, em média, é uma pergunta bem frequente das meninas nas lives também, só que nunca ninguém fala sobre isso em específico. O doutor está falando hoje em específico, né? Elas querem saber qual é a quantidade que dá para enxertar de gordura na região. Se é, por exemplo, o limite máximo é 500 ml por área, cada nádega, ou se é 500 no total. Não, não tem um limite máximo. Depende, como eu te falei, de cada cintura, de cada padrão, né? Se você comparar um
uma pessoa baixinha e comparar uma pessoa alta que tem um quadril grande, lógico que a pessoa alta ela tem um volume maior, uma capacidade maior de colocar, entendeu? Então, o limite numérico não existe. Existe sim a capacidade que a gente está colocando, se o tecido que está recebendo isso suporta ou não. É a mesma coisa, é semelhante a perguntar para você, qual a capacidade máxima que a gente pode colocar de água num copo? Depende. Se for um copinho de café, se for um copo daquele de cerveja alemã, que é aquele copão grande, cabe bastante líquido. Então depende do recipiente de cada um. Uhum. Obrigada. Qual o melhor formato para mulheres que têm depressão na lateral do bumbum? Eu gosto do formato da prótese anatômica, que também chamam de oval, né? Que é aquele que o formato dela é como se fosse meio ovo de Páscoa. Porque se a gente for ver a anatomia do músculo glúteo máximo, ele não é um músculo redondo, como tem alguns implantes, ele é um formato um pouco assimétrico. E essa depressão lateral, a gente, apesar de a gente colocar implante, a gente consegue preencher com a gordura e a gente tem uma naturalidade um pouco maior de ter um preenchimento melhor. Uhum. É, O corpo pode absorver 100% da gordura, você não tem garantia de que isso não ocorra? É, Ela quer saber se tem garantia de que isso não ocorra. Não entendi. na cirurgia plástica não tem garantia assim no corpo, né? Na medicina a gente não pode garantir, não é um produto que a gente fala, isso é uma garantia que não vai acontecer. A gente tem estudos observacionais estatísticos de muitas pessoas que fizeram, a gente vê como se comporta a maioria. A maioria das pessoas a gente observa, se a gente colocar a gordura e a gordura integrar bem no seu corpo, tem alguns fatores que ela integra mais fácil ou não, ela comporta de uma maneira sistêmica. Ou seja, se você emagrecer, a gordura emagrece. Agora, se você engordar, a gordura engorda também. Agora, o quanto vai absorver depende muito da técnica, dos materiais utilizados, como que o enxerto é colocado, como que a gordura é purificada. No mercado, hoje em dia, existem alguns purificadores de gordura que eles tiram os debris, eles tiram os excessos que tem na gordura para ela ficar mais amarelinha, mais pronta para ter uma pega melhor, uma enxertia melhor. Uhum. É verdade que essa cirurgia aumenta a aparência das celulites? Pelo contrário, ela diminui a aparência da celulite. A celulite ela é uma depressão que a gente tem na pele, que ela vai muitas vezes até a própria musculatura. E quando a gente faz essa cirurgia, essa depressão vai ficar menos aparente. E muitas vezes a gente até libera essas depressões para soltar e coloca gordura para a depressão ficar mais retificada. Então, é mais ou menos como essa colcha que você tem atrás de você aí, não sei se é a cama, o que que é. A cabeceira. Essa cabeceira que a gente tem, como se cada Vai bem botãozinho mais desse enrolada. Se cada botãozinho desse fosse uma celulite. Então, a cirurgia, o que seria? Ela liberaria esses botões que estão fazendo essa depressão e colocaria um enchimento por baixo. Então, deixaria essa celulite tratada. Vou voltar aqui. É, Em quanto tempo será permitido treinar pesado posterior de coxa? Então, a academia, como é que funciona? A gente tem muito paciente nossa que faz crossfit, até toma hormônios, que às vezes tem pouca quantidade de gordura no corpo. E a gente fala que elas têm que ficar fora da academia, até um problema até social, porque elas ficam psicológico até, porque na academia elas encontram pessoas, vê os amigos e ficam mais felizes. Se a gente falar para não na academia é um problema. Então a gente fez uma série de passo a passo para o paciente voltar para os exercícios. Primeiro ela vai fazendo o braço, perna, costas e por último ela faz a região do glúteo mesmo. Então ela começa a fazer primeiro as pernas da panturrilha, depois ela faz os quadríceps com aquele exercício que ela fica sentada e estica as pernas assim. E por último ela faz os agachamentos. Os agachamentos e a parte posterior de coxa a gente pede para esperar pelo menos aí uns 4, 5 meses para começar a dar uma melhorada. Uhum. E já aproveitando essa parte, depois de quanto tempo pode sentar normal assim? Sentar, ela volta sentada do hospital para casa já. Então ela já senta, Hum, né? Às vezes acorda já em cima do glúteo. O que a gente recomenda é que use uma almofada e que a paciente vai sentar na coxa, né? Fica na parte posterior da coxa, não diretamente sobre o implante. Mas já pode sentar. Até porque a maior parte fica aqui pra cima, né? Da... É exatamente, da tuberosidade esfiática.
Exatamente. E também a gente observa que o músculo glúteo, ele é um músculo muito resistente. Então, ele é um músculo que está acostumado com impacto, né? Então, você vê, a gente anda a cavalo, a gente cai, a gente, durante toda a vida, ele tem um coxim gorduroso, ele tem uma almofada de gordura justamente para proteger. Então, ele suporta bastante impacto, ele suporta pressão. E tem trabalhos na China que colocam dinamômetros, que é para medir a força do glúteo, a força da face do glúteo, e ver que é um músculo bem resistente, bem tolerante. Então, a gente fica bem tranquilo em relação a isso. Como eu contei essa história algumas vezes, já eu operei na Ásia, já alguns casos que eu fui em congressos, e lá na Ásia as pacientes elas andam muito de moto, aquelas motinhos e scooter, né? E elas voltavam do hospital na motinha. E aí, depois daquela experiência que eu vi, que elas voltavam dirigindo moto e não acontecia nada e estava tudo bem, me deixou até mais seguro para fazer essa cirurgia. Uhum. Aproveitar o engate aqui, porque a gente vai fazer perguntas da live também. A Angélica perguntou: meu maior medo é a prótese ficar muito artificial. Esse preenchimento com gordura ajuda a não ficar tão artificial? É, justamente, a prótese, ela fica, para não ficar artificial, a gente tem que colocar no plano profundo dela, que a gente coloca no plano intramuscular, e disfarça ela com a gordura. E aí a gordura, quando a gente coloca uma quantidade menor do que a gente faria numa lipoenxertia normal, ela fica melhor distribuída, ela integra melhor e ela disfarça mais o implante. Então fica mais natural. A Nath perguntou: o tempo de cicatrização é muito doloroso? Não é nada doloroso. A gente já tem hoje uma rotina de prescrição que a gente faz. Uma das coisas que a gente faz é um relaxante muscular, para o músculo dar uma relaxada e não sentir tanta dor. Analgésicos, anti-inflamatórios e antibiótico, e os pacientes toleram super bem. Claro, é uma cirurgia. Toda cirurgia dói um pouco, né? Mas é bem tolerável com essas prescrições que a gente faz. E onde que seriam essas cicatrizes para colocação da prótese? As cicatrizes, elas ficam bem no sulco, entre as nádegas, bem naquele sulco bem escondidinho. Então, se a paciente está em pé, se ela está pelada em pé, não vê. Realmente, alguém tem que querer abrir ela no meio para dar uma olhada. Ela fica uma distância bem segura da borda do ânus, então a chance de contaminação é bem pequena. Ela tem quantos centímetros, mais ou menos? 4 centímetros. Quanto? 4. 4 centímetros. É bem pequenininho. Aqui a Fran perguntou: é possível fazer somente enxertia e não colocar a prótese? Dá resultado? Dá risada. O enxerto de gordura é uma cirurgia fantástica também. Só que tem que ver o que a pessoa quer. São cirurgias diferentes, implante e enxerto. O implante, ele dá uma projeção, ele projeta mais. O bumbum fica um pouco mais projetado. E o implante e a gordura ela só aumenta. E os dois juntos, às vezes, você consegue essa projeção e aumentar. Então, tem que ver o que a pessoa quer. Cada caso é um caso. Eu vi que alguém perguntou sobre os bioestimuladores, né? Os estimuladores de colágeno. Como é que funciona isso, essa coisa? O bioestimulador são injeções que a gente coloca e elas vão induzir a sua formação do colágeno, né? São muito interessantes para tratar a pele, para tratar a flacidez de pele. Mas o glúteo, às vezes, ele tem, além da flacidez da pele, ele tem uma falta de volume, projeção. O bioestimulador, ele pode ser feito também como uma ferramenta a mais para você melhorar, potencializar mais o resultado do glúteo. Então, dá para fazer sim. Mesmo gente que já operou, já colocou o glúteo, já colocou gordura e quer melhorar ainda a flacidez de pele, o bioestimulador que no mercado logicamente, a gente tem o Sculptra e o Radiesse, são dois excelentes produtos. Pode ser feito com cirurgião plástico, dermatologista, no consultório mesmo, e é excelente. Uhum. A Suzane perguntou: é verdade que a prótese só pode ser colocada na parte de cima do músculo? Ou seja, abaixo não precisa de ter ou enxergar? Não entendi. É verdade que a prótese pode ser colocada na parte de cima do músculo, ou seja, abaixo precisa de ter ou enxergar. A prótese ela é colocada dentro do músculo, né? Nem abaixo nem acima, entendeu? E aí, como ela é uma prótese assimétrica, as bordas dela são diferentes, ela tem uma versatilidade de você colocar na posição que você prefere colocar. Eu prefiro colocar a parte mais fina para cima e a parte mais larga para baixo, porque eu acredito que isso faz um desenho melhor e mais suave da parte posterior até a parte inferior, em vez de ficar uma coisa mais abrupta. Mas, claro, como eu te falei, cada paciente é uma anatomia única, e você deve observar e respeitar o que a paciente quer. Uhum.
A Aline perguntou sobre a troca, né, da prótese. Só que a gente já falou isso bem no comecinho da live. Então, se você quiser reassistir a live depois, porque senão fica muito repetitivo, né? E tem mais É. perguntas. Uhum. É... Perguntaram também como o doutor escolhe o formato redondo ou oval. Como que escolhe? Eu tenho uma tendência maior em 95, 96% dos meus casos, eu escolho a prótese oval. Eu acho ela melhor, ela, como eu te falei, o design dela, ela é mais próxima da anatomia do músculo glúteo máximo, né? A prótese redonda, eu opto para alguns casos, pacientes mais baixas, que têm um quadril mais largo, tudo, mas não é a minha primeira preferência. Eu acho que ela não dá um aspecto tão natural quanto a prótese oval, sobretudo quando a gente faz associado com a gordura. Uhum. Doutor, eu não sei se pode falar sobre isso, mas eu lembro que muitos anos atrás gerou muita polêmica sobre a prótese de silicone no glúteo por causa da Graciane Barbosa, que ela apareceu desfilando no carnaval, e daí aquela prótese ficou um jeito meio desastroso. O que aconteceu ali? Qual é o erro? Ou qual é o tipo de prótese? Não sei como que eu posso perguntar, mas não sei se o doutor tá entendendo. Não, eu não conheço esse caso particularmente, né? Não conheço, não sei exatamente o que aconteceu, mas o plano anatômico que o implante tem que ficar é um plano mais delicado cirurgicamente de colocar, que é um plano dentro do músculo, né? Então é um plano que a gente tem que abrir o músculo no meio e fazer um sanduíche dele. Como se a gente tivesse um implante aqui, a gente coloca o músculo abraçando o implante assim. Então, às vezes, pacientes que são muito fortes, às vezes, né? Ou então alguém que coloca um implante um pouco mais superficializado, às vezes o implante pode escapar para uma parte superior e não ficar tão protegido no plano intramuscular, entendeu? Por isso que essa é uma cirurgia muito detalhada e muitos médicos até às vezes não têm um treinamento ou não querem, às vezes, fazer por causa dessa situação. O implante ele tem que estar muito bem protegido para não ter um aspecto como você mencionou. Uhum. Obrigada. A Fi falou, é verdade que não pode dirigir com 10 dias? Eu vi que uma vez o doutor colocou, mas como se não dá para sentar, tem algumas poltronas que facilitam dirigir? Acho que seria alguma almofada. Não, dá para dirigir sim. A gente pede para esperar aí uma semana, um pouquinho mais, e colocar sempre essa almofada que você senta na parte posterior da coxa, né? Não sobre o glúteo. Com essa almofada você fica mais fácil. Você pode ir no cinema, pode jantar fora, pode ir na reunião, pode trabalhar, tudo. E evita a pressão diretamente no glúteo nos primeiros dias. Mas em carro que não tem as pedais muito duros, assim, né? Automático, dá para dirigir sim. Uhum. A Nicole, ela fez uma pergunta, mas eu acho que é relacionado à prótese de mamas. Não sei se o doutor quer responder. Posso responder. Eu faço bastante Ela também. quer se ela pode mudar o plano, por exemplo. Ela tem dual plane e ela quer subfacial. Teria algum problema do músculo já ter sido aberto? Não, não tem problema nenhum. Numa situação dessa, se você quer mudar o plano, tem indicação de trocar do plano dual plane para um plano subfacial, o médico tem que tirar, reconstruir o músculo, pegar a parte do músculo peitoral, reinserir ela no que dá, abrir o plano embaixo da faixa e colocar o implante ali. É factível isso aí. É possível fazer. A Mai perguntou, mas quem coloca prótese por cima é errado? Não, não é errado. Existe a técnica de você colocar o implante de glúteo no plano subcutâneo, né, ou no plano subfacial. No plano subfacial é uma técnica já descrita na literatura. Tem um médico do México que descreveu essa técnica. Eu tive a oportunidade de já treinar com ele também, já conheci essa técnica também. E tem também de você colocar até no plano o contrário, que é um plano mais profundo ainda, abaixo do músculo, que foi também descrito por um cirurgião argentino. Essa técnica de colocar no subfacial, acima do músculo, né, embaixo da face do músculo, é uma técnica interessante. No entanto, o design dos implantes que a gente tem aqui no Brasil são implantes muito projetados. Então, acredito que os implantes ficam com uma situação mais aparente, como você falou,
dessa moça que foi no samba. Ele fica um pouco superficializado e fica um pouco mais aparente. Então, como a gente tem uma projeção alta das bordas dos implantes que a gente tem no Brasil, é interessante a gente fazer implantes mais profundos, senão pode ser que ele tenha um resultado não natural ao longo do tempo. Uhum. A Ani perguntou quanto tempo para poder namorar após a cirurgia. Depende do namoro, né? Se a pessoa for mais... As atividades sexuais, a paciente pode voltar de uma maneira não mais precoce, estou dizendo por 7, 10 dias, se for uma situação um pouco mais delicada, sem fazer nada, nenhum malabarismo, nenhuma coisa muito... nenhuma movimentação muito brusca, se for uma coisa mais calma, né? Um amorzinho suave. Suave. Amorzinho suave. É, a Ju perguntou, poderia falar sobre a contratura capsular? Uhum. A contratura capsular não é um fenômeno muito comum no implante glúteo, apesar que existem relatos na literatura sobre isso. Atualmente, os implantes, a contratura capsular ela pode ter várias causas não tão especificadas ainda na literatura médica, mas acredita-se nos trabalhos mais recentes que a contratura capsular é causada por uma reação das células de cicatrização frente às rugosidades que existem na cápsula dos implantes. Então, hoje em dia, se estuda uma ciência de atrito entre superfícies. Essa ciência chama-se tribologia. Então, estuda-se mais ou menos que o design, o desenho que a gente tem na cápsula do implante pode influenciar como a célula de cicatrização vai cicatrizar. Então, hoje em dia, os implantes eles são uma textura que eles chamam de nanotextura, que é uma textura mais estabelecida. Então, as células de cicatrização elas identificam essa textura e elas não agregam, elas não fazem a cápsula. Então, quando fazem, são cápsulas bem fininhas. Então, as próteses mais atuais, elas têm um comportamento que é um pouco mais liso. E as mais modernas. Então, essa chance de ter essa contratura é bem mais rara. Uhum. A Tati perguntou, para melhorar o resultado, dependendo do corpo, tem que fazer liponé. Doutor, dá para ficar mais harmonioso, correto? Sem dúvida. A gente, como eu falei, o resultado bonito na cirurgia plástica é um resultado proporcional. E para a gente ter uma proporção, às vezes, é interessante a gente ter um contorno do quadril e um contorno da cintura proporcional. Uma proporção, se você dividir, pegar uma fita métrica, pegar a cintura e o quadril, dividir, essa relação para ser harmônica, ela tem que ser 0,7. Então, às vezes, a lipoaspiração junto com o implante glúteo é um adjuvante que tem um resultado muitíssimo benéfico. Uhum. A Thay quer saber se a gravidez altera muito o resultado da cirurgia de lipo. Difícil saber, porque a gravidez, tem paciente que numa gestação, ela pode engordar 6 quilos e tem paciente que pode engordar 36 quilos. Do mesmo pai, assim, com irmãos, né, com gestações diferentes com 2 irmãos. Então, a gente vê paciente que às vezes engorda super pouquinho, nasce nenê, já até emagrece mais do que estava antes. E tem pacientes que às vezes engordam bastante, incham. Então, depende muito, não é uma matemática isso, depende de pessoa para pessoa. Uhum. A Mo perguntou, em relação à idade, a partir de qual idade pode ser feita a cirurgia? A partir de 18 anos, pode ser feito, a gente não faz antes, né, porque não tem um consentimento dos pais, né, em relação a isso, mas a partir de 18 anos, a paciente mais nova de implante glúteo nossa, acho que tinha 19 anos. E a mais velha tinha 60 e poucos anos. Olha só, Não, terceira idade tá bonita, né? não, a gente faz muito a paciente mais velha assim, nessa faixa etária, né? Porque é uma cirurgia que dá um acréscimo muito, muito grande de autoestima, qualidade de vida. É muito satisfatório de poder fazer uma cirurgia que você vê que muda a qualidade de vida da pessoa, que muda a autoestima, ela muda o relacionamento, elas mudam o emprego, muda a qualidade de vida, elas voltam a se namorar, voltam a querer cuidar de si, voltam a enfrentar uma fase nova da vida. E por isso, essa é uma das razões que eu faço essa cirurgia, porque aumenta muito a qualidade de vida e as pacientes elas ficam muito satisfeitas. Uhum. Eu vi que um rapaz mandou, né, sobre a cirurgia. Eu já vou aproveitar que aqui um menino também mandou.
Ele é homossexual, ele segue a página. É o único que eu aceitei, porque eu não aceito homens na página. E esse rapaz é muito querido. Ele perguntou se tem como dar mais volume na parte inferior do glúteo e qual o formato ideal de prótese para homens altos. A gente tem bastante homem que faz essa cirurgia, né? E então, o formato também, como eu te falei, dá para fazer esse volume na parte superior, só que a proporção, o cálculo no homem é diferente. A gente faz um cálculo que o glúteo fica uma situação mais atlética, que você tiver uma proporção entre o quadril e a cintura mais uniforme e não tão cavada na cintura para não ter um aspecto feminino, né? Feminino, né? Então dá para fazer isso, sim, essa questão que ele perguntou, sim, é possível. Uhum. É, Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta. A prótese oval deixa o aspecto do bumbum mais natural? Se a prótese oval deixa mais natural, eu E acredito que ela fica mais natural, sim. A gente deixa ela ela tem uma situação que, como ela é simétrica, a gente consegue fazer um contorno mais natural da transição entre as costas e o glúteo. Fica assim, Uhum. fica natural. E ela seria mais ou menos como anatômica, aquele formato, Isso, tipo mais ou menos. uma coxinha cortada no meio. Como se fosse um ovo de Páscoa, assim, meio ovo de Páscoa. Ah, sim. É, A Fi perguntou, doutor, tem uma dúvida. Durante a relação sexual, pode tirar a cinta e não tem perigo de ter ruptura dos pontos? Difícil essa pergunta, depende, mais uma vez, de quanto tempo tem de pós-operatório, de quanto intensa a sua atividade sexual, né? Então, sempre tem que ser com moderação, sempre tem que ser levinho, claro, se continuar poder ficar com a cinta, é melhor, né? A, a Fran perguntou, não vai depender do formato do glúteo do paciente, a prótese? Depende, Ou o depende, resultado? depende do formato do glúteo, depende do formato da anatomia de cada pessoa, depende de tudo. Eu vi que alguém perguntou também sobre a cirurgia pós-bariátrica, né? Que é aqueles pacientes que perderam muito peso, uma perda maciça de peso. Nessa situação, a gente também faz. Tem esse Instagram muito interessante, que é o Instituto de Gluteoplastia, que tem muitas fotos também sobre cirurgia glútea, que é muito interessante esse Instagram. E a gente vê que no paciente pós-bariátrico, às vezes tem um excesso de pele nas costas, e a gente consegue fazer uma cirurgia que é o lifting glúteo. Como é que é essa cirurgia? A gente tira esse excesso de pele, tira às vezes 15 centímetros, 17 centímetros de pele, e por essa incisão posterior, a gente coloca os implantes glúteos e também a gordura. Então a gente deixa essa incisão, que é uma incisão, que é uma linha que fica escondida na linha do biquíni e consegue deixar uma projeção mais legal do glúteo. Uhum. A Ana perguntou se dá para associar com lifting de coxas. Lift de coxa, dependendo do caso, também dá, mas se for uma cirurgia muito extensa de coxa, é melhor fazer em 2 etapas. Uhum. E sobre anestesia, é peridural ou só geral? A minha preferência é fazer com anestesia geral, mas é bem factível fazer com raque anestesia e também com peridural. Eu prefiro a geral, porque é um pouco mais cômodo, o paciente dormindo, né? E não é tão mais tolerável, eu acho. Uhum. Você Aqui consegue relaxar, perguntaram você consegue relaxar a feito. musculatura, colocar. Não Uhum. ouvi a pergunta. Eu só vou responder essa aqui, perguntar se eu tinha feito tudo, qualquer cirurgião plástico que surge, pergunta se eu fiz alguma cirurgia, né? Daí agora perguntaram se eu fiz gluteoplastia com o doutor. Então eu não tenho gluteoplastia, não tenho prótese no bumbum, é genética mesmo. Pode falar, doutor, desculpa. Mas se quiser fazer, tá bem-vindo, tá? Ah, obrigada. Quem sabe um dia, né? Quem Mas sabe. é sempre bom. É, A próxima pergunta aqui é: quanto tempo após a gluteoplastia pode voltar a malhar? então, foi o que eu te falei, depende da malhação. A gente começa a fazer a malhação já uma semana depois da gluteoplastia. Você consegue já fazer a malhação peitoral, braço, tudo. Só que é o agachamento, né, exercício para o glúteo mesmo, que a gente pede para esperar 4 meses. Mas se você fazer braço, perna depois, pode fazer. Uhum. A Tati perguntou sobre a abdominoplastia reversa. Ela é mais trabalhosa que a normal na hora da cirurgia ou não é igual a que se faz abaixo do umbigo?
A glúteoplastia reversa, a abdominoplastia reversa, que a gente puxa o abdômen pela parte superior e a cicatriz fica escondida embaixo da linha da mama, ela a gente faz quando a gente tem uma flacidez na parte superior do abdômen. Ela, em relação a ser trabalhosa ou não, eu vou falar uma frase que meu pai falava: toda cirurgia plástica é trabalhosa. Tem umas que são mais rápidas, tem umas que são menos rápidas, mas toda cirurgia plástica é difícil. Essa também é. O que a gente tem que ver se é. A gente não vamos comparar uma coisa com a outra. A gente vai comparar o que é melhor para cada paciente, entendeu? Então a cicatriz fica aqui escondida embaixo da mama e às vezes, dependendo do caso, vai até a linha média aqui. Uhum. A próxima pergunta, eu vou fazer aqui da caixinha de perguntas que enviaram. Uhum. É, a Lali perguntou se há possibilidade de queda dos glúteos. Há a possibilidade de você colocar um implante muito grande e num plano não correto, né? Porque a gente tem o músculo glúteo para dar essa sustentação no implante no plano correto. Mas se você colocar, tem gente que quer, eu quero colocar, como você falou, quero colocar 500, quero colocar número exagerado, realmente a tendência, quanto maior o implante, maior a tendência a ter complicações. Uhum. E sobre malhar e a prótese, ajuda a manter o resultado? Tem Ajuda, alguma. porque se você tiver o músculo mais forte, ele vai ter uma maior proteção no glúteo. Então, depois de um tempo, né? Depois de um tempo que você fez a cirurgia, se você fizer as cirurgias para o glúteo, ele mantém um resultado melhor. Uhum. É, Aqui perguntaram se a cirurgia de glúteo pode ter complicações graves no momento da cirurgia e se é necessário ter UTI livre no hospital ou clínica. É muito raro ter uma complicação grave no momento da cirurgia, né? Mas na medicina, sobretudo na cirurgia plástica, tudo pode acontecer. Não é comum você ter uma complicação grave, né? Porque justamente como eu te falei, a cirurgia ela é bem passo a passo. São 12 passos que você pode ter. E se você seguir esses 12 passos com cuidado, você não vai ter nenhum tipo de complicação grave, né? Mas Hum. geralmente. Esses 12 passos seriam os mesmos da prótese de mama? Eu lembro que uma vez o Dr. Tiago Cavalcante falou, inclusive foi o Dr. Tiago Cavalcante que falou do doutor, né? Não, Daí eu não são passos diferentes. diferença. São passos que a gente tem que ter. São passos mais técnicos, né? Você ter um conhecimento anatômico, você usar os materiais corretos, você fazer uma sutura correta, você fazer alguns retalhos de fechamento para não ter problema, você fazer as incisões corretamente posicionadas, você usar os implantes da maneira correta. Então, é um treinamento que a gente faz, tem um curso que eu ministro para cirurgiões de outros países, que eu recebo muitos estrangeiros para aprender essa cirurgia, e a gente fez uma metodologia da técnica ser reprodutível. Uhum. Sobre a live vai ser gravada assim, meninas podem ver depois aí. Mais uma pergunta aqui da caixinha de perguntas depois de quanto tempo pode dormir de lado? De lado é o mais, demora um pouco mais tempo. Você pode dormir de barriga para baixo e de barriga para cima. De lado, sem problema, se você às vezes dorme de lado, o implante querer capotar. Então, eu uso uma cinta, que é aquela cinta kinésio de atleta, para segurar bastante e evitar que vire de lado. Então, o de lado é o que mais espero para dormir. 4 meses, bastante tempo. A Tati perguntou com relação ao pós-operatório. No implante glúteo, evacua normalmente? Evacua normalmente, só que a gente pede na hora de se limpar, você não limpar com papel no sentido da cicatriz, você se limpar no outro sentido. Para evitar que você tenha uma contaminação vaginal, levar conteúdo anal para a vagina, a gente solicita que as pacientes coloquem, às vezes, um tampão vaginal, né, um OB, alguma coisa assim, e depois que elas fazem a limpeza, tira o OB. Uhum. A Su perguntou quais são as chances de dar errado ao organismo ou o organismo não aceitar a prótese mamária. A próstata de mama, é muito raro acontecer isso, de ter o organismo não aceitar. É um material bem inerte, né? Agora, dar errado é uma situação que é uma frase que tem muitas opções de dar errado, né? Pode ser o intraoperatório, pode ser uma opção de um hospital ruim, um implante ruim, material ruim. Então, são muitas opções que você tem que fazer. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes,
não querem pagar consulta ou ficam bravos porque o valor de uma consulta é caro, mas a consulta é o maior investimento que você faz numa cirurgia plástica, é a consulta, porque é ali que você vai fazer todo o planejamento do seu sonho. Então, você tem que investir, sim, numa consulta, porque a consulta que você vai ver todos os passos para não dar problema, né? Todos o passo a passo para não ter uma situação, para um profissional que treinou justamente para isso. Então, se você, o primeiro dar errado que ela colocou aí é você não querer pagar numa consulta, numa consulta, né? É só assim que você vai poder ver cada pessoa, cada sonho. Semelhante, as pessoas perguntam às vezes para mim, é comum essa pergunta, não fizeram essa pergunta aqui ainda, mas sempre pergunta quanto que custa uma glúteoplastia, quanto que custa uma cirurgia glútea? Olha, é semelhante a perguntar para você quanto custa uma viagem. Uma viagem para onde? Como? É de avião? É de carro? É de trem? E se for de avião, é de primeira classe? É de classe econômica? Aí é com hotel? É sem hotel? É com restaurante? Então, tudo isso é o que você vai ter todas as perguntas numa consulta. Na consulta é um plano específico para você. E não dá você pular para essa. Se você não pular essa etapa, você nunca vai saber. Quanto custa? Quanto custa uma É muito viagem? relativo. É. É. Quanto custa um carro? É uma Paraty 83 ou uma Ferrari 2020? É, aqui perguntaram onde que o doutor atende se você opera no Rio de Janeiro, por exemplo. Não, eu opero em São Paulo e opero em Santos. Tenho consultório em São Paulo e em Santos. No Rio de Janeiro, às vezes eu vou para o Rio de Janeiro, mas eu vou com alguns colegas meus que operam lá. E às vezes eu acompanho as cirurgias com eles, né? Vou lá, auxilio tudo, assim, mas eu não é uma frequência. Às vezes eu vou em algum curso, algum evento, né? Fazer alguma coisa, mas eu não opero com rotina no Rio de Janeiro, né? Uhum. Essas são situações uma vez no ano eu opero. Uhum. Algumas perguntas aqui vieram repetidas, então eu peço para as meninas verem a live depois, que ela vai ficar salva. Vamos dar espaço para as novas perguntas. A H perguntou: para as bem magrinhas, é possível obter um resultado bem natural? É super, super possível. A gente opera, a gente tem bastante pacientes que são modelos, né, que fazem desfile, são bem magrinhas. A gente vem de outros países, a gente tem também isso, então a gente consegue, é só que a gente ter uma proporção, como eu te falei, de calcular o implante certo, de não ter uma projeção tão alta, de deixar ele mais escondidinho, então é super possível fazer. E fica super Uhum. legal. Eu vou fazer uma pergunta que ninguém fez, mas é bem interessante. O doutor falar, já que o doutor faz essa parte dos glúteos, é sobre a bioplastia do bumbum, né? Quais são os problemas e por que deve preferir fazer a cirurgia de prótese de silicone, uma gluteoplastia. A gluteoplastia, a bioplastia é um nome errôneo, um nome que não sei porque inventaram esse nome, que fizeram para injeção de polímeros no glúteo. E o que são esses polímeros? Os polímeros é um acrílico de má qualidade, bem perigoso, que as pessoas injetam no glúteo. Qual que é o problema? Que tem vários nomes, bioplastia, PMMA, que é a sigla do nome polimetilmetacrilato, metacril, tem vários problemas. Por que isso dá um problema? Porque esse polímero que você injeta dentro do seu corpo, ele pode causar infecções graves, necrose e até morte. E como é que funciona isso? A primeira coisa é o médico injetar erroneamente dentro de um vaso. E aí ele fecha esse vaso, ou então esse material ele migra desse vaso que vai para o cérebro, coração, no rim e pode matar isso, entendeu? Foi o que aconteceu alguns anos atrás, né, num caso de um médico que fazia no apartamento dele, no Rio de Janeiro, né? A outra situação do polietileno desse polímero é que ele fica lá, esse material, como se fosse um cimento dentro do seu glúteo, e ele cria em volta dele uma capa bacteriana que, se por alguma razão o paciente cai ou vai fazer uma lipoaspiração e rompe essa capa que a gente chama de biofilme, essa capa ela pode se ativar e dar uma infecção grave, que foi o que aconteceu também com uma modelo que fez essa situação no glúteo há uns anos atrás, teve essa situação. André, né? É.
E aí, a outra situação também é que esse é um material que ele não é absorvido e ele pode, às vezes, formar situações de dor mesmo, de compressão, de formar cápsulas em volta dele e ficar um... Então, o PMMA é uma coisa muito boa para quem quer ter complicação. Ah, hoje eu quero ter problema. Aí faz isso aí. Então, muita gente vai pelo... Parece que é o barato, né? Essa cara. Então, daí muita gente fala assim, ah, mas a minha amiga fez, ficou ótimo. Pode ser que o caso dela tenha sido bom, mas é a mesma coisa aquele cara que fala assim, ah, mas o meu pai fumou a vida inteira e não teve um câncer de pulmão. Pulmão só. Ah, mas eu fui de moto daqui até o Rio de Janeiro sem capacete e não caí. Sorte sua se não caiu. Pode ser que não tenha nada. Sorte sua que você não teve uma embolia. Sorte sua que você colocou o PMA e não caiu. Mas se você caísse sem capacete, você não ia ter como salvar, entendeu? Uhum. Então, assim, eu sou totalmente contra esses polímeros. Eu recebo muitas complicações. Eu tenho um amigão meu na Colômbia que a especialidade do cara é retirar esses biopolímeros. E a cirurgia para isso é super extensa, é super agressiva. Você tem que tirar, às vezes, pedaços de músculo, as cicatrizes ficam grandes. Então, é o famoso barato sai caro. Pula fora, não faz, não é legal. É melhor não fazer. Uhum. Bioplastia seria uma bomba sem relógio, né? Porque não sabe quando que vai explodir. É isso aí. Então o cara faz lá, ganha o dinheiro dele, tá ótimo, né? E coloca os aparelhos, doutor sei lá o quê, não sei o quê, faz no apartamento. E depois de um tempo, 2 anos, tudo, já não tá mais, já, o cara nem mora mais lá, já mudou de ir, a paciente tem complicações. Uhum. Doutor, aqui as perguntas acabaram. Eu até que recebi bastante perguntas, porque gluteoplastia não é um assunto que as meninas falam muito ainda, porque elas não têm tanto conhecimento, não é tão falado. A gente quer falar mais sobre prótese de mama, mas é um caminho que tá abrindo, né? E agora que o doutor apareceu, eu acredito que vai surgir mais perguntas, porque sempre perguntaram por cirurgiões plásticos que são mais focados nessa área, né? Porque cada cirurgião plástico vai para uma área hoje em dia, pelo que eu percebi, né? É, Alguns estão focando em face, outros em contorno corporal, como o doutor, no caso. a gente acaba fazendo o que a gente fala brincando que a gente não escolhe a cirurgia escolhe a gente. Então, a cirurgia do glúteo eu comecei a fazer bastante. Aí começaram a me chamar para ir para outros países. Eu comecei a aprender com os países. Eu tenho uma facilidade em línguas. Eu fui aprendendo com médicos de fora. E eu peguei esse conceito e abrasileirei um pouco mais. Fiz uma coisa mais para o nosso público, entendeu? Então, hoje em dia, estudamos, voltamos nos laboratórios de anatomia, tivemos reuniões com bioengenheiros, nós fomos ver as fábricas como são feitos os implantes, nós estudamos com os engenheiros para a gente fazer uma cirurgia que hoje seja segura, do ponto de vista para o médico e para o paciente, entendeu? Então, hoje em dia, eu posso falar por experiência, que eu tenho muitos casos dessa cirurgia, que você seguindo os passos direitinho, você seguindo os pós-operatórios, seguindo as opções anatômicas, é uma cirurgia reprodutível, é uma cirurgia segura, e o resultado é estável e bom. Então, como eu te falei, não é uma cirurgia fácil de você olhar e querer fazer, reproduzir, mas se você fizer um treinamento sobre isso, o resultado fica fantástico. Uhum. Então, doutor, aqui tem mais duas perguntas que surgiram, que é por que a prótese pode virar no glúteo? Então, a prótese pode virar no glúteo se o espaço que fizer para colocar a prótese for um espaço muito grande. Sobretudo é isso. Se o espaço for muito grande. Então, o espaço tem que ser menor, tem que ficar bem justinho e evitar, inicialmente, nos operatórios iniciais, alguns tipos de movimento. Então, numa situação dessa de a prótese estar virando, a conduta é diminuir o espaço dela, deixar ela mais presinha. Uhum. A Fi perguntou sobre o Sculptra, também indicado para o bumbum. O Sculpta é indicado para o bumbum, são os bioestimuladores que a gente falou. São injeções que a gente faz a cada 3 meses, né? Uma por mês durante 3 meses. E ele vai promover o estímulo do colágeno no seu corpo, entendeu? Então,
uma definição rápida, assim, a partir dos 30 anos, a nossa produção de colágeno ela diminui. Então, o Sculpt não é que ele vai colocar colágeno em você, mas as células que produzem colágeno, ele vai estimulá-las a criarem mais colágeno. Analogamente, é como se fosse o cabelo. A partir de uma certa idade, a gente para de produzir o cabelo preto e começa a ter cabelo branco. Então, o Sculptra não seria tipo uma tinta para o cabelo, mas ele vai fazer as suas células que produzem o cabelo preto voltarem a trabalhar. Então, se você está com o cabelo branco, você quer voltar a ter cabelo preto, tem que esperar ele crescendo preto para ficar, então demora, tá? Também demora um pouquinho para você ver o resultado, mas realmente é um resultado fantástico para a pele do glúteo, para a flacidez da pele, mas ele não, como você falou, ele não dá uma projeção, ele não dá um volume, ele trata a pele. E pode ser feito com a cirurgia, pode ser feito depois da cirurgia, pode ser feito antes da cirurgia, pode ser feito quando quiser, porque são áreas diferentes que você está tratando. O Sculptra é para a pele, a enxerto de gordura é para a área de gordura, e a prótese de silicone é para o músculo. Uhum. Então, os três juntos é sucesso. Os três juntos é o Neymar, o Messi e o Pelé. E o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo no mesmo time. A Fran perguntou há quantos anos o doutor opera? Olha, para te falar bem a verdade, eu entrei na faculdade com 17 anos e isso era em dezembro. E eu entrei no dia 7 de dezembro. No dia 12 de dezembro, eu nem tinha começado as minhas aulas, que vão começar em fevereiro. Meu pai, cirurgião, falou assim: filho, vem cá que eu quero te fazer uma coisa. Ele pegou e me levou no hospital. E me colocou para entrar na cirurgia com ele. E aí, desde isso, eu não parei mais de ir. Não tinha nem começado minha aula na medicina, eu já estava indo no hospital com meu pai, acompanhando. Primeiro, eu só assistia as cirurgias, depois eu entrei na faculdade e comecei a entrar junto, depois eu comecei a instrumentar, que era dar os instrumentos, depois eu comecei a auxiliar meu pai, depois eu comecei a fazer um lado, ele fazia o outro, depois trocando papel, eu fazia cirurgia, ele me auxiliava, e então, para mim foi uma coisa natural. Então, desde que eu tenho 17 anos, eu tenho 41 hoje, desde que eu tenho 17 anos, essa é a minha rotina. Eu não sei fazer outra coisa, amo o que eu faço, adoro mudar a vida das pessoas, adoro a gratidão que as pacientes têm, os carinhos que elas têm, vejo que elas mudam a qualidade de vida delas, elas me dão presente, me dão carinho, e é isso que é um grande combustível para eu manter minha carreira. Uhum. A Nath perguntou se o doutor já teve casos de pessoas de outro estado e fazer a cirurgia com o doutor. Muito. A gente tem muita gente de outro estado, a gente tem muita gente de outros países que vem. Então a gente tem uma rotina que a gente tem na nossa clínica, ela fica na rua Iguatemi número 44. No número 150, ou seja, a 100 metros da nossa clínica, a gente tem um hotel. Tem um hotel aqui, que é um hotel, uma cadeia super boa, que a gente tem uma parceria com eles. E para os nossos pacientes, eles têm um descontinho bacana. Os pacientes ficam hospedados nesse hotel, que é também eu moro muito perto da minha clínica, então é entre minha clínica e minha casa, esse hotel. Então, quem fica de outro estado, que vem para cá, eu acabo vendo todos os dias, porque no caminho de volta para minha casa, eu volto a pé, eu vou lá, eu vejo a paciente, dou todo carinho, a nossa fisioterapeuta vai lá, cuida dela, damos toda a atenção que precisa. Dependendo dos estados, eu tenho bastante colegas em vários outros estados, tenho boa relação. A gente vê um cirurgião local para dar um suporte, para dar uma assistência, para ver como é que dá para manter um pós-operatório seguro. Então fazemos. E hoje a gente com essa videoconsulta, a gente faz a videoconsulta aqui, às vezes algum cirurgião parceiro já vê os exames, alguma coisa, a paciente vem, opera, um amigo tira o ponto lá, dá tudo certo. Uhum. E, em média, quanto tempo depois pode viajar, por exemplo, de avião? Já que as meninas ficaram nesse assunto de uma pessoa de outra cidade Eu peço para ficar pelo menos 5 dias aqui. Pelo menos uns 5 dias. A menos que seja uma viagem bem rápida, né? Rio de Janeiro, Florianópolis, que é tipo 1 hora, 40 minutos, daí dá para ser. Mas eu prefiro ficar uns 5 dias aqui para ver como é que tá, para dar um carinho maior, para orientar, para entender. Uhum. Então, a nossa live está quase acabando. Vou finalizar com um comentário aqui da Luana, que ela falou que ela viajou 350 quilômetros para operar com o Dr. Paulo. Ainda estou em recuperação, mas super recomendo. Ah, que bom. Você vê que é muito bom a gente ter pacientes assim, como a Luana, que é uma querida, e outros pacientes que vêm de outro estado. A gente
como eu falei, é um combustível para a gente querer estudar, aprender mais e se aprimorar como médico, também como ser humano, entendeu? Então, eu fico muito feliz de poder viajar, aprender e aí mudar para o nosso público também o que a gente faz com muito amor, né? É muito gostoso isso. Um beijo aí para Lu. Uhum. Dá tempo de responder mais uma pergunta aqui. O grau de dor no pós-operatório é tranquilo devido ao local do corte? É super tranquilo porque a gente faz uma prescrição bem ponderada, que a gente coloca relaxantes musculares, a gente coloca analgésico, a gente coloca anti-inflamatórios, então é bem tolerável. Uhum. Então, doutor, obrigada por participar aqui da live, né? Passar tanta informação interessante e educativa, né? Como que eu vou dizer, informação correta sobre gluteoplastia. Quem sabe surgem mais perguntas, né? Agora que a gente tocou no assunto. E daí a gente faz uma outra live um outro dia Para mim, sobre. um super. Pediram pro doutor falar também sobre lipo HD, né? Quem sabe Ah, fazer eu uma adoro. live só sobre lipo HD, né? Faço com o maior prazer sobre Lipo HD. Amo fazer Lipo HD. Fiz uma hoje incrível. Fiz essa semana, faço bastante em homem, mulher, fica super bacana. São conceitos que eu aprendi também em várias viagens, como eu faço, às vezes em palestras, eu aprendi em vários lugares do mundo e a gente está fazendo as cirurgias, estão ficando muito bacanas. Recuperação rápida e o resultado muito, muito legal. Então, eu tenho aí meu contato tá aí do meu Instagram, quem quiser. Vai ser um prazer para mim responder as perguntas, é, marcar a consulta presencialmente ou virtualmente. E agradeço também a Mari pelo esse convite aí. É uma honra poder estar aqui. É gostoso falar do que a gente gosta, né? E parece aquele negócio que quando tinha o Jô Soares, quando acabava a entrevista, todo mundo falava, acabou. Eu tô me sentindo Ah, assim, acabou. acabou, porque por mim eu fico falando. Tem paciente que vai no meu consultório, às vezes, aquela, doutor, deixa eu ver foto. Eu falei, deixa, eu começo a mostrar foto. Eu vejo que até ela nem quer mais ver. Não, já entendi, doutor. Eu falei, não, mas fica aí que eu quero mostrar mais, que eu gosto de mostrar. Eu vou mostrar mais, porque tem muita foto, eu quero mostrar muita foto. A gente não pode postar, mas eu gosto de mostrar mesmo, porque eu quero que a paciente se sinta bem segura, volte. Todas que operam comigo ficam com meu telefone pessoal porque tem que estar bem acolhida nas situações, né? Tem que estar todo mundo bem, se sentir bem à vontade, né? É uma honra para mim poder operar alguém. Fico muito feliz. Obrigada, então, doutor. Boa noite, meninas. Obrigada quem participou da live e até a próxima. A live vai ficar salva. Vou deixar um print também. Vou deixar o Instagram do doutor para vocês seguirem. É isso. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado.